Como não ter preguiça? No cortes do podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um React genérico. A preguiça é alguma coisa patológica? Depende. Olha que pergunta maravilhosa. A pessoa já vai colocando em questão logo no início do corte o que é o patológico, né? O que é essa dimensão do patológico, da patologia. Perguntando se a preguiça é patológica. Então vamos ver a resposta da doutora Ana. Como assim? Tudo que é patológico. Olha só, Olha aí, o garoto pergunta também, como assim patológico? Olha aí, ó. Interessante. patológico é que adoece. Só? Só isso. Vamos ouvir mais. Calma, peraí. Como é que você põe qualquer comportamento se você sabe se é patológico ou não? Se sabe se é patológico. Interessante essa perspectiva do patológico como algo absoluto, né? Algo que, assim, é ou não é, como se não tivesse uma gramatura, como se não tivesse gradações mesmo, assim, como se não tivesse outras nuances subjetivas em relação ao que é, o que não é patológico, principalmente na área da saúde mental, mas vamos ouvir mais aqui. Tudo vai depender da disfuncionalidade que ele te causa. Ela define o patológico em termos do disfuncional, né? Achei interessante logo quando a galera que está fazendo o host do podcast fez a pergunta, né? A preguiça tem algo de patológico, né? Porque daí já dá pra gente chamar a questão, já dá pra gente chamar aqui pro debate um tiozinho chamado Georges Canguien, que escreve um livro chamado O Normal e Patológico. Olha que interessante, né? Ele vai discutir. Mas é interessante quando Canguien vai falar, e isso é um pouco que a Ana tá retomando, né? Quando ela traz para o campo do disfuncional, ela está mexendo um pouco nessa questão que Canguien, né, que é um filósofo das ciências, filósofo da ciência da saúde, ele vai desenvolver também, né? Porque o que Canguien ele coloca em questão, né? Quando ele usa esse título, inclusive, né? O normal e o patológico. Bem, o que ele aponta mais ou menos é que a comparação, né, a equiparação é entre coisas que têm qualidades diferentes. Então, o normal é uma coisa, o patológico é outra. São coisas que têm qualidade, são coisas que se definem de formas diferentes. Então, são registros diferentes que estão sendo comparados ou colocados lado a lado, né? E é um pouco o que a Ana está fazendo também. E só que a diferença é que Canguien, ele pega e ele questiona esse estatuto do patológico colocado em relação ao normal. Porque o que é o normal? Do que Canguien está falando quando ele fala de normal? Ele está falando de norma em termos de um certo um estereótipo, né? Um certo estereótipo funcional, mas também em termos de normalidade estatística, né? De uma curva normal de previsão, de previsibilidade. Então essa curva normal, ela vai apresentar, ela vai dizer pra gente como é que um tipo de fenômeno se distribui, o que é esperado a partir dele, né, a partir de uma quantidade maior de pessoas de acontecer, e o que não é esperado, tanto para um fenômeno acontecer quanto para não acontecer. Isso na perspectiva do normal estatístico. Isso é só um exemplo meio tosco que eu estou tentando pensar agora para explicar um pouco o que é essa coisa da curva normal, o que é a normalidade estatística e que é um pouco o que está em causa quando se vai pensar no que é funcional e no que é disfuncional, né? Mas a ideia do patológico, a patologia, ela não está relacionada só a essa curva normal, ela não está relacionada só a se tem ou se não tem uma distribuição, se está ou não está na distribuição normal, né, dessa curva estatística que eu falei, ou então se a pessoa corresponde a um determinado estereótipo, né, a um protótipo do que deveria ser, a um ideal do que deveria ser, de como as coisas deveriam acontecer no corpo e tal. Então, o patológico, para Canguien, pelo menos, ele se relaciona em alguma medida, à medida que ele vai desenvolvendo a ideia no livro, ele vai falar sobre a ideia de que o patológico ele não está relacionado diretamente a isso, e que ele acaba se relacionando a uma possibilidade de construção, de criação de outras formas de vida, de outras formas de normatividade vital, que é o que ele vai falar, quando ele meio que faz uma dobra nesse conceito de normalidade estatística para dizer, olha, existe isso aí é útil para a gente, em alguma medida, mas a dimensão do patológico a gente não encontra só acoplada, conectada a isso que é essa normalidade estatística, ou então essa normalidade idealizada. A gente encontra essa questão do patológico ligada, por exemplo, à construção, à produção de outras formas de vida
quando algo foge do normal, quando algo se distancia do normal. Então, o patológico ele tem uma dimensão de sofrimento que é característico do patos, que é daí que vem, não patinho, o animal pato, mas patos é um radical grego que vai ser a base para a formação dessa palavra. Patológico, e patos está relacionado a afeto, afecção, a algo relacionado ao que se sente, né, em alguma medida. Não é isso exatamente, mas resumindo, de forma bem resumida, é isso. Mas o que ninguém vai falar é isso, que tipo, o patológico ele não está ligado diretamente a essa normalidade estatística. Por exemplo, a questão do que é ou não disfuncional e tal, mas ele o que é patológico se relaciona a uma vivência subjetiva, mas que pode ser objetivada em alguma medida, na medida que a pessoa fala sobre isso, na medida em que a pessoa apresenta isso, o relato dela de sofrimento para outras pessoas, né? Mas é uma vivência subjetiva e uma vivência de sofrimento, em alguma medida também, mas também a possibilidade de criação de uma outra normatividade, de algo que foge do normal mesmo. O que significa isso? Se começar a perturbar a tua vida afetiva, a tua vida profissional e a tua vida social, tá esquisito. Isso aí tem alguma relação com o que eu estava falando do patológico, da ideia de patológico, que na medida em que tem um desequilíbrio e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas não é só isso. Eu acho que é importante destacar que o que é patológico ele não pode ser definido só em termos do que é disfuncional. Porque senão a gente cai no mesmo erro que era o que Canguien criticava no tempo dele, sei lá, década de 60, mais ou menos, por aí, na metade do século passado, que era o que ele criticava no tempo dele, que é isso, de acoplar esse conceito de patológico ao conceito de normalidade estatística, por exemplo, que é redutor do que a gente pode pensar em relação ao que é o patológico, ao patos, ao sofrimento e a possibilidade de criação de outras formas de viver, de outras formas de vida, mesmo sofrendo, então, para tentar contornar esse sofrimento. Começar a te trazer limitação.